Radicais e suas propriedades. É o que você vai ver nesse vídeo logo após a vinheta. Fala, bonitófilos e bonitófiras, chegando com mais um assunto, a chamada radiciação, onde nós vamos trabalhar com os radicais. Eu vou estar dividindo o conteúdo em 5 vídeos para que eles não fiquem muito longos. E no primeiro vídeo, nós estaremos falando sobre as propriedades dos radicais. Mas antes de falarmos das propriedades propriamente ditas, vamos relembrar rapidinho aqui os elementos que compõem uma raiz. Nós temos o n, que é chamado de índice. Nós temos aquele a, que é chamado de radicando, e esse símbolozinho que é chamado de radical. Bem, só para constar, sempre que não aparecer o valor aqui no índice, significará que o índice é 2. E aí a gente vai ter uma raiz quadrada. Todo e qualquer outro valor diferente, maior que 2, vai ter que ser escrito. Então, se aparecer um 3, nós teremos a chamada raiz cúbica. Se aparecer o 4, uma raiz quarta. E assim sucessivamente. Beleza? Então, só para dar uma reforçada nisso aí, nós temos aqui 2 pequenos exemplos. Nessa raiz, nós temos, não aparece aqui o índice, então fica subentendido que esse índice é 2. O radicando, esse elemento que aparece aqui dentro, ele é 64. E é sabido que a raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? 8 vezes 8 é exatamente igual a 64. Ou seja, a raiz quadrada de um número é exatamente um número que, multiplicado por ele mesmo, vai corresponder ao valor do radicando. Raiz quadrada índice 2, esse número vai ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes. No segundo exemplo, nós temos uma raiz cúbica. Então vejam, o índice agora é 3 e o radicando é 8. A raiz cúbica de 8 vai ser 2, porque como o índice é 3, eu preciso encontrar um número que seja multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E que ao ser feita essa multiplicação, o resultado corresponde exatamente ao radicando. Então, só uma lembrancinha básica desses conceitos básicos envolvendo raízes. E agora vamos sim para as propriedades. A primeira propriedade, ela diz que a raiz enésima de um número elevado à enésima potência é o próprio número, ou seja, tudo muito complexo, né? Porém é fácil, é simples. O que essa propriedade está dizendo para a gente? Que se você tiver numa raiz o índice exatamente igual ao expoente do radicando, esses elementos, entre aspas, se anulam e o resultado vai ser o próprio radicando. Então, só para a gente deixar isso mais claro, vejam aqui. Nós temos a raiz quarta de 6 elevado a 4. Como esse expoente 4 é exatamente igual ao índice, a gente corta o 4 com o 4 e o resultado vai ser o 6. Portanto, a raiz quarta de 6 a 4 é exatamente igual a 6. No exemplo B, o 5 está elevado ao quadrado. O índice não aparece, então subtende-se que esse índice é 2. Como o índice é 2 vai ficar igual ao expoente, o resultado é o próprio radicando. Então, a raiz quadrada de 5 ao quadrado é exatamente igual a 5. Vejam, uma definição parece um tanto complexa, mas que na prática é bem simples. E essa propriedade é uma propriedade fundamental para os nossos cálculos envolvendo raízes. Beleza? Então vamos à propriedade 2. Ela diz que na potência de expoente fracionário, o numerador da fração passa a ser o expoente do radicando e o denominador passa a ser o índice da raiz. Ou seja, sempre que nós tivermos uma potência cujo expoente seja uma fração, nós podemos transformar essa potência em uma raiz, onde a base da potência vai ficar no radicando, ou seja, dentro da raiz. O numerador da fração, o m, vai ficar como expoente do radicando e o denominador da fração vai ficar no índice da raiz. Lembrando que essa propriedade ela é válida nos dois sentidos.
Eu tanto posso transformar uma potência fracionária em uma raiz, como transformar uma raiz em uma potência com expoente fracionário. Só para a gente exemplificar melhor isso aí, nós temos aqui, na letra A, 2 elevado a 3 quintos. Então, nós vamos escrever uma raiz cujo radicando vai ser o 2, o numerador vai ficar como expoente desse radicando e o denominador vai ficar como o índice da raiz. Então, a gente tem aí, simplificando 2 à terceira, é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, isso aqui seria o mesmo que eu escrever a raiz quinta de 8. Na letra B, nós temos 3 elevado a 2 sétimos. Então, novamente, a base da potência vai ficar no radicando, e aí a gente vai ter a raiz sétima, o denominador vem para o índice, o numerador vem para o expoente e a base vem para o radicando. Simplificando, 3 ao quadrado vai dar 9, então 3 elevado a 2 sétimos é o mesmo que a raiz sétima de 9. Essa foi a propriedade 2. Propriedade 3. Quando multiplicamos ou dividimos o índice da raiz e o expoente do radicando pelo mesmo número natural diferente de zero, obtemos um radical equivalente ao primeiro. Vejam, são definições extensas, mas que na prática aqui já está bem claro. Eu tenho uma raiz n de a elevado a n. Se ao mesmo tempo, tá? Só vale se a gente fizer ao mesmo tempo. Se ao mesmo tempo nós multiplicarmos o índice e o expoente por um número qualquer, que aqui foi chamado de k, se nós multiplicarmos ou dividirmos, vale para as duas. O novo radical encontrado, ou a nova raiz encontrada, melhor dizendo, vai ter exatamente o mesmo valor da raiz inicial. Então, só para a gente ter uma ideia assim mais fácil, mais simples, digamos. Temos aqui a raiz quarta de 6 elevado a 5. Nós iremos multiplicar o índice e o expoente por 2. Fazendo esse produto, 4 vezes 2 vai dar 8 e 5 vezes 2 vai dar 10. Nós chegamos aqui a uma nova raiz, porém, o valor dela é exatamente igual, o resultado dela é exatamente igual ao dessa raiz inicial. Lembrando, tanto vale multiplicando quanto dividindo. No exemplo B, eu multipliquei o 3 e o 6 por 4. E aí nós encontramos como resultado 3 elevado à quarta, 3 vezes 4, 12, e 6 vezes 4, 24. Vejam, baseado na propriedade 1, se a gente simplificasse isso aqui, 2 a 24 seria o mesmo que 2 a 12 vezes 2 a 12. E o índice da raiz é 12. Só para comprovar o que eu disse, que o valor final vai ser o mesmo. Ó, como o expoente 12 é igual ao índice, esse 2 sai da raiz e esse 2 também. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, a raiz 12 de 2 elevado a 24 seria igual a 4. E se a gente fizer essa mesma aplicação na raiz inicial, nós ficaríamos com raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Então, novamente, ó, esse expoente está igual ao índice, sairia o 2. O outro expoente também, e aqui ficaria 2 vezes 2 igual a 4. Vejam, portanto, que o resultado foi exatamente o mesmo. Então, se a gente multiplicar o índice e o expoente por um mesmo número natural, a raiz, nova raiz que surgirá, terá o mesmo valor da raiz inicial. Essa foi a propriedade 3. Propriedade 4. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores desse produto. Ou seja, se eu tenho dois números, dois ou mais números sendo multiplicados dentro de uma raiz, no radicando, eu posso transformar esses produtos dos valores em um produto de raízes, que terão o mesmo índice e cada uma com seu radicando em separado. Essa propriedade
vai ser muito utilizada na hora que a gente for trabalhar com multiplicação e divisão de radicais. Então, só para a gente exemplificar, nós temos aí raiz de 25. Vejam só, se nós calculássemos 25, multiplicássemos, melhor dizendo, 25 vezes 4, daria 100. E a raiz de 100 a gente sabe que é 10. Já aqui, se a gente transformar isso em um produto de raízes, vai ficar raiz de 25 vezes 4 é o mesmo que a raiz de 25 vezes a raiz de 4. A raiz de 25 é 5, a raiz de 4 é 2. E quando a gente multiplicar os 5 vezes 2 vai dar 10. Exatamente o que a gente tinha calculado se tivéssemos primeiro multiplicado para depois obter a raiz. Tá? Então, tanto podemos multiplicar os valores do radicando ou separar essas multiplicações em um produto de radicais. Só para reforçar na letra B, nós temos a raiz de 64 vezes 9, que daria 576, cuja raiz quadrada é 24. Mas se a gente separasse o 64 e o 9 em um produto de radicais, ficaria raiz de 64 vezes raiz de 9. A raiz de 64 é 8, a raiz de 9 é 3, e 8 vezes 3 vai dar 24 do mesmo jeito. Essa foi a propriedade 4. Vamos à próxima. Propriedade 5. É um complemento. Poderia até ter apresentado a 5 e a 4 juntas, tá? É a mesma história. Só que ao invés de produto, agora é quociente. Então a ideia é exatamente a mesma. Se eu tiver no radicando uma divisão, eu posso transformar essa divisão do radicando em uma divisão de radicais, obedecendo a mesma linha da multiplicação, mantendo o índice nas duas raízes, o mesmo índice, beleza? Então, aí só para constar, raiz de 64 dividido por 16 é igual a 4. A raiz de 4 é 2. Se nós separássemos isso, ficaria raiz de 64 dividido pela raiz de 16. A raiz de 64 é 8. A raiz de 16 é 4. E 8 dividido por 4 daria 2 do mesmo jeito. Na letra B, raiz de 36 dividido por 4 corresponderia à raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Perdão. Mas também se nós separássemos essa divisão, fazendo a divisão entre raízes, nós ficaríamos com a raiz de 36 dividido pela raiz de 4. A raiz de 36 é 6. A raiz de 4 é 2. E 6 dividido por 2 vai dar 3 do mesmo jeito. Essa foi a propriedade 5. Propriedade 6. Ela diz que uma potência de uma raiz pode ser reescrita trazendo o expoente para o radicando. Ou seja, nós temos aqui uma raiz que está elevada a um expoente k. Eu tanto posso escrever dessa forma, como eu posso trazer esse expoente aqui para dentro, multiplicando o expoente. É como aquela propriedade lá das potências, a chamada potência de potência, que diz que a gente repete a base e multiplica os expoentes. Basicamente isso. Então, na prática, nós temos aí raiz quadrada de 6 elevado a 2, tudo isso elevado a 3. Isso vai corresponder, portanto, à raiz quadrada de 6 elevado a 2 vezes 3, que é o mesmo que a raiz de 6 elevado a 6. Beleza? Na letra B, a mesma coisa, nós repetimos o radical e multiplicamos os expoentes. O expoente do radicando 2 e o expoente da raiz. 4 vezes 5 vai dar 20. É só isso, a propriedade 6. E finalmente a propriedade 7. Para uma raiz de outra raiz, basta conservar o radicando e multiplicar os índices das raízes. Vejam que nós temos aqui uma raiz m de A dentro de uma raiz n. Para a gente não perder tempo calculando essa raiz, para depois novamente calcular a outra raiz, em alguns casos vai ser um processo muito longo, a gente transforma essa raiz da raiz em uma única raiz, apenas multiplicando os índices e repetindo o radicando. O processo é esse, é bem simples. Então, aí dois exemplos. Raiz cúbica da raiz quarta de 2. Vamos multiplicar o 3 com 4 e dizer que isso é o mesmo que a raiz 12 de 2.
Na letra B, raiz quinta da raiz sexta de 9. Vamos multiplicar o 5 com 6 e dizer que isso equivale à raiz 30 de 9. E assim nós finalizamos as propriedades dos radicais. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça aí de deixar seu like, de se inscrever para receber as notificações. Para isso você também ativa lá o sininho, beleza? Qualquer dúvida posta aí nos comentários e até a aula 2, onde nós vamos aprender a simplificar radicais. Vou ficando por aqui e até o próximo.